Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida, para a vida da sua família. Nós vamos para a parte 3, tá? do quinto mandamento, que é honrar os pais, tá bom? Honrar os pais, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, é bastante conhecido, né? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra que o Senhor te dá, tá bom? Então nós vamos ver agora nessa terceira parte a visão inibidora deste quinto mandamento. O vídeo passado foi falando da versão positiva e construtiva do quinto mandamento de honrar os pais, e agora nós vamos falar sobre a versão inibidora deste quinto mandamento. Olha, veja bem, esse mandamento, mesmo ele sendo um mandamento positivo, né, de honrar os pais, porque tem promessas, né, vai se dar bem, como a gente viu lá em Efésios, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, ele traz também uma articulação, digamos assim, ele tem uma articulação negativa. Vou explicar para vocês. Então ali você deve honrar os pais, por quê? Para você não fazer o quê? Não desonrá-los. Então você não pode desprezar os pais. Isso a gente viu lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 26. O filho que rouba o pai, expulsa a mãe, é um causador de vergonha, né? A gente tem isso lá em Provérbios 23, 22, que é desprezar os pais, zombar dos pais. Biblicamente, isso não é tolerado, né? E infelizmente na sociedade ocidental, quando eu digo ocidental, porque no Ocidente, no mundo que a gente vive aqui, você vê claramente isso, muitos filhos desprezando os pais, zombando dos pais. E lá no Antigo Testamento essas coisas não eram para ser feitas. Deus começa ali nos 10 mandamentos, já deixando bem claro isso. Nós vamos ver em Provérbios também, em outras passagens bíblicas, que você não pode fazer mal ao pai ou à mãe, né? Você não deve feri-los. Por exemplo, a Bíblia diz que você não pode ferir nem amaldiçoar. E quando o filho fazia isso, é interessante que lá no Antigo Testamento, o filho que amaldiçoasse o pai ou tentasse alguma coisa contra a vida dos pais, ele era passível de condenação de morte. Olha só, para você ver o quanto a coisa era séria lá no Antigo Testamento, ali no Antigo Oriente, né? Então é interessante isso, essa versão inibidora. Ou seja, eu não posso, os filhos não podem tentar alguma coisa, fazer mal aos pais, isso a Bíblia deixa bem claro, tá? Não pode feri-los, não pode amaldiçoá-los, não pode fazer maus tratos com eles. Lá no nosso vídeo inicial, eu toquei no assunto que a perspectiva, né, a perspectiva de vida, o padrão de vida dos idosos tem crescido, e o número também de idosos está crescendo, mas só que os maus tratos também está crescendo bastante, né? Dentro das casas ali que cuidam dos idosos, dos asilos, e até mesmo de pessoas que se aproveitam daqueles que estão mais vulneráveis, que já chegaram numa certa idade, que é o caso aí dos idosos, tá? Então, essa é a versão inibidora. Não posso ferir, não posso machucar, não posso dizer palavras que vão ferir ou machucar ou ofender essas pessoas que já estão numa certa idade, mas sim cuidar, né? E não levá-los a terem ali uma vida que vai ser destacada por crueldade por parte de terceiros, tá? E isso inclui também as famílias, porque muitas famílias acabam prejudicando o próprio idoso, né, as pessoas que já alcançaram uma certa idade. Então, deixa eu destacar aqui para vocês, para a gente encerrar. Dimas, o texto diz para que prolongue os dias. O que é essa questão de prolongação de dias que o Êxodo capítulo 20 e o versículo 12 diz, e lá também o apóstolo Paulo fala aos Efésios, né, ele fala aos Efésios capítulo 6, para que te vá bem, né, sobre a terra. Então essa prolongação de dias nós temos que dividir em 3 partes. Eu dividi em 3 partes para vocês entenderem. A primeira parte
é uma interpretação histórica mesmo. Então o Senhor está prometendo ali a terra prometida, Canaã. Então aqueles filhos que obedeceram os pais, aqueles filhos que receberam os conselhos dos pais, né, de seguirem o Senhor, que o Senhor tinha uma promessa, tem uma terra para eles, esses filhos desfrutaram disso, dessa terra prometida, por terem sido obedientes aos pais, por terem sido fiel ao Senhor. Eu dou o exemplo de Josué e Calebe para vocês. Eles entram dentro da terra prometida, né? Foram filhos ali que obedeceram seus pais, foram fiel à promessa de Deus, não abriram mão disso e entraram na terra prometida, a terra que o Senhor Deus deu a eles, né? Então, essa questão de prolongação de dias tem isso, essa interpretação histórica, mas também tem uma interpretação literal mesmo, que entende esse prolongamento de dia na maneira física, né? Um pensamento encontrado principalmente nos livros poéticos, né? de Provérbios 10, 27, que você tem que tratar bem os pais para que você não sofra, né? Algo físico, né? Por exemplo, quantos e quantos pais, né, dão conselhos aos filhos, mas os filhos não querem seguir, desobedecem e acabam, digamos assim, se dando mal, né? Acabam ali entrando numa furada. Provérbio diz, olha, ouve teu pai e a tua mãe, aceita os conselhos, traz isso para a tua vida, coloca ali no teu pescoço, ou seja, deixa isso bem próximo a ti. Só que muitos filhos não consideram isso e acabam trazendo complicações para o seu físico, para o seu corpo. Quantos e quantos jovens, adolescentes que foram para as drogas, que foram para o alcoolismo, que foram, por exemplo, para o sexo ilícito, que se aventuraram, né, em várias aventuras insensatas. Por exemplo, na minha época era o racha, né, era a corrida de carro. Quantos e quantos pais perderam os filhos novinhos, né, que à noite tinha o racha, ia para os bares beber, e depois disso, sem ter noção do que está fazendo, ia apostar corrida. Quantos morreram presos ali no carro, nas ferragens, 18, 19 anos, muito novo, questão de drogas, perderam ali tudo e acabaram perdendo a vida por causa do vício, prejudicaram o seu corpo. Quantos e quantos não foram contaminados por doenças que não tiveram jeito, tiveram as suas vidas encurtadas, acabaram morrendo muito cedo. Então, essa questão de obedecer os pais, de ouvir os pais, tem essa parte física ali, né, literal, no nosso corpo. E também tem a questão, uma interpretação espiritual. Vai prolongar os dias, ter os dias prolongados, estar em comunhão contínua com o Senhor. Os pais passam a fé para os filhos. Só que os filhos devem obedecer os pais, devem caminhar com os pais, né, ali na fé crescendo. Ou seja, você vai ter um prolongamento de dias tanto aqui na terra e também na eternidade, porque você aceitou a fé ali que os seus pais passaram, você viu isso, você realmente obedeceu ali a fé que os seus pais têm. Então, é interessante isso. Então, prolongamento de dias na questão histórica, literal e também espiritual. Esse é o prolongamento de dias, isso é obedecer o nosso Deus. Olha, espero ter ajudado aqui nessa primeira parte dos mandamentos em relação ao homem para com o seu semelhante, tá? Deus te abençoe, forte abraço, tchau!